Opa, como é que vocês estão? Meus vagabundinhos safados, tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? No episódio anterior, o Proto encontrou mais uma variante de um tigre dente de sabre e conheceu uma pessoa chamada Yuri, onde foi até pro encontro com ela, mas ela levou ele para um quarto onde sua irmã está machucada e ela é uma pessoa que ele precisa na guilda. Se quiser fazer, ela virá uma das maiores do mundo. Essa probabilidade ele já viu antes, foi quando salvou o Jang, mandando a Sihu esperar um pouco e não acabar com ele. Apareceu seu perfil, mostrava que o Jang era uma figura essencial para o crescimento da guilda Epic. Naquele momento estava em 0/4. É como se sua habilidade de análise estivesse lhe levando para algum tipo de missão. Isso nunca aconteceu antes. Ele contratou o Jang para trabalhar com a guilda Epic, para ver como sua habilidade ia responder. Agora, essa é a segunda vez que a habilidade surgiu aquele dia. Também respondeu para Yuri. Atualmente está em 1 de 4 pessoas. Se encontrou 1 de 4, isso significa que, incluindo a Yuri, ainda precisa achar pelo menos mais 3 pessoas para completar a missão. A Yuri fala que ele tá um pouco estranho, tu tá bem? O Prota fala que sim, só um pouco tonto. Quando ele descobriu da guilda Epic, a sua análise calculou uma probabilidade de 99% dela se tornar uma grande guilda após a sua demissão. Agora, do nada, surgem outros requisitos. Ele não percebeu que a sua habilidade de análise mexeria assim com ele, mas que seja, vai fazer o que for necessário. Fala pra Yuri quanto tempo ela caça dente de sabre. Ela diz que uns 4 anos. E desde então ela nunca soube como acordar sua irmã do coma. Ela fala que sim, isso mesmo. Prota fala que não sabe sobre a situação, então não está no seu lugar de fala. Mas se ela não achou nada de útil até agora, não acha que seria melhor considerar outro jeito? E a Yuri perguntando como assim? Prota fala que vai dar um grande exemplo. Se ela se machucar na sua mão ou no braço, você tira e coloca algum remédio. Sabe o que tem nesse remédio? Ela fala que não. Um ingrediente comum é a centela asiática, indian ou penorte. É uma planta comum que cresce em montanhas e campos. Tem propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas, entre outros benefícios. Elas não se transformaram em monstro, mas muitos pesquisadores também torcem para que sim. Aplicações diretas da folha ou caule da planta não são muito úteis para tratar ferimentos abertos. É o extrato dela que faz a mágica acontecer. É interessante se pensar nisso, embora essas plantas não tenham nada a ver com o porquê eles ficam machucados. Ela acaba fazendo parte do processo de cura. A situação da sua irmã pode ser similar também. Talvez a solução para o estado dela esteja em algo diferente dos dentes de sabres. A Yuri já sabia disso antes mesmo dele dizer alguma coisa. Mesmo assim, ela está sofrendo para seguir em frente, porque seu desejo de caçar os dentes de sabres surgiu a partir do desejo de vingança pelo que foi feito com a sua irmã. Diz que tem uma proposta para ela. E ela pergunta qual é. Ele diz que gostaria de recrutar ela oficialmente. E a Yuri sem entender, como assim? Tu quer que eu entre na guilda Epic? Ele fala que é isso mesmo. Se você concordar, a guilda inteira vai fazer o que puder para ajudar a sua irmã. Não é uma promessa vazia. Podemos colocar até mesmo isso no contrato. Começa a analisar a probabilidade para ver se o tratamento da irmã dela, no momento ela está inconsciente, com um processo de descoloração de mana em 95%, está lhe dando as mesmas informações de antes. Não tem como saber se a irmã dela vai se recuperar ou não, mas tem que recrutá-la de alguma forma. A Yuri fica pedindo um tempo para pensar um pouco. Prota fala que tá de boa, leve o tempo que precisar, garota. Parece que a coisa melhor que ele pode fazer é dar um tempo pra ela ficar pensando. Sente muito por ter demorado tanto, então vai deixar ela sozinho. Vai indo embora, mas lembra da pulseira, fala: bom, eu tenho algo pra te dar, minha nobre. É um amuleto de boa sorte, então acha que vai ficar melhor na irmã dela do que nele. A Yuri fica dizendo que ela vai amar, ela gostava dessas breguices. Depois disso ele vai indo embora e vai esperar uma resposta dela. A Yuri fica com um sorrisinho na cara falando que tava certo. Ela liga de volta. Enquanto isso, em outro local,
o pessoal tá fazendo uma reunião e algumas pessoas estão atrasadas também, já esperaram muito, devem prosseguir, mesmo que uma guilda não esteja presente. Mas o Doha fala: qual foi? Quem é que marca uma reunião uma hora dessa? Alguém importante morreu? Ou o mundo tá acabando? Era a guilda Dice que tava atrasada. A secretária disse que avisou que eles tinham que se apressar várias vezes, mas o Doha fica perguntando por que ele, de tantas pessoas, tinha que vir pra essa coisa. Mas lá em cima tá outra pessoa falando que alguém que chega atrasado, ele parece que fala muito também. Ele não tá vendo que todos estão aqui esperando esse pedaço de merda. Mas o Doha fala que olha só quem voltou. Pensou que a guilda inteira dele tinha ido pros ares naquela área de monstro de primeira classe. O Kang já fica com raiva, dizendo que seria necessário mais do que isso para acabar com a gente. Mas eles continuam sendo bem barulhentos, mesmo sendo líderes de guilda, ainda são tão imaturos. Achou que teriam aprendido a lição depois da surra que deu nele, mas aparentemente nada mudou. O Doha fica perguntando se ele quer ir lá fora para dar uma lutada, mas o Baek fala que não, porque perderia seu tempo lutando com um frango que nem ele. Baek Kang Sheon versus Yun Doha estão com 52 vitórias contra 51 derrotas em 103 partidas. E lá em cima tem mais uma falando que veio aqui pra creche. Só tá vendo criança. Homens têm a masculinidade tão frágil. Essa é a Kim. E o Doha falando: olha aí quem tá aí. Só faz 3 anos e ela já tá tão velhinha assim. Que coisa horrorosa, hein? Daqui a pouco tu some. Tão boca suja como sempre. Nenhuma mulher gosta de ser chamada de velha. Mas continua a missão, falando que agora que todo mundo tá aqui, podem começar a reunião. Chamaram todos eles aqui porque houve um novo desenvolvimento no incidente de 4ª classe em Xion, que aconteceu uma semana atrás. Encontraram evidências que sugerem o envolvimento da UPC, aqueles malucos de novo. Isso significa que vão ir direto ao quartel-general desses miseráveis. A Kim fala que, baseando no que ele acabou de falar, vai ser uma operação em nível global. Uma evidência minúscula sugerindo o envolvimento deles não permite fazer o que eles querem, porque acha que as guildas têm se controlado esse tempo todo. O presidente da associação fala que ela tá certa. O departamento não tem evidências suficientes para tomar uma atitude, a menos que seja cuidadoso. Isso pode se tornar um problema diplomático. Manda todo mundo olhar para essa tela um pouquinho. Tá lá o leão, todo estranho. Essa é a gravação que conseguiram da variante. E o pessoal perguntando que merda é essa, nunca vi um bicho assim. Chega até mesmo a ser nojento. Como eles podem ver, essa variante é bem diferente do normal. E o departamento vem recebendo diversas notificações sobre ela. A variante de um tecelão vermelho foi encontrada na montanha Jeong. E várias variantes de um dente de leão surgiram em um clube de country privado. Todos eles, além de dente de sabre, eram deformados. E o Kang perguntando por que tá falando isso. Não é anormal novos monstros ficarem surgindo. O presidente fala que sim, somente pela aparência. Eles não podem ser classificados como variantes especiais. No entanto, o estudo do DNA deles pelo departamento de pesquisa revelou que essa nova variante de dente de sabre tem uma nova combinação genética. Tudo que estava diferente era o cristal de mana dentro deles. Como todos sabem, um material especial que é conhecido como cristal de mana pode ser encontrado em quase todo monstro. O departamento que cuida de pesquisa de monstro concluiu que uma variante só aparece quando esse cristal com uma imensa quantidade de mana se funde com outro monstro. Enquanto esse cristal continua sendo um grande material de pesquisa, eles não podem ser recriados com a tecnologia atual, mas o cristal de mana descoberto dentro do dente de sabre era artificial e, além disso, líquido. Então alguém conseguiu fazer um cristal de mana. Ele acabou de dizer que era impossível. Quem fez isso? E a secretária perguntando se o Doha sabia disso. Ele fala que não sabe de nada sobre os cristais de mana, além do fato de que elementais absorvem ele. Então o aumento recente de variantes é o resultado de um experimento para fazer cristais de mana de líquido. Não há dúvidas, o responsável por isso são aqueles caras fora da casinha. O Baek diz que é interessante, ainda tem mais alguma coisa para trazer para discussão. O que isso tudo tem a ver com a UPC? No início da reunião ele disse que tinha algo a ver com eles, com esse incidente. O presidente diz que no dia passado, com o dente de sabre, muitos indivíduos suspeitos foram vistos usando a área de monstro como desculpa. O drone conseguiu capturar a imagem de algumas pessoas. A pessoa que estão vendo agora
foi identificada graças ao reconhecimento facial do drone. Seu nome é Min-Soo, 33 anos. Acreditam que ele seja um gerente. 4 anos atrás, ele deixou seu cargo como pesquisador do Departamento de Engenharia Mágica, mas dizem que ele foi demitido devido a um acidente. Os registros mostram que ele roubou um cristal de mana do Departamento de Pesquisa e realizou experimentos ilegais em humanos. Baseando-se na evidência reunida, a Associação de Heróis disse que o Min-Soo é o principal suspeito com o incidente das variantes, e para detê-los o quanto antes, desejam a cooperação de todo mundo nessa investigação. E o pessoal, vendo o Prota na rua, fala: olha aquele bicho, ele tá se achando um herói andando de ônibus, nunca viu uma merda dessa. E o Prota tá perguntando por que não estão lhe respondendo. Precisa falar com ela hoje mesmo. Mesmo que a Yuri não tenha lhe respondido ainda, é melhor falar com a Sihu sobre o recrutamento dela antes que seja tarde. Mesmo sem a informação que conseguiram, ter uma herói como a Yuri na guilda dele seria ótimo. O único problema é que eles não têm dinheiro, e trazer alguém como a Yuri ia sair meio carinho. Embora tenham dinheiro que o senhor coletor de monstros conseguiu com a venda daqueles subprodutos, se conseguirem um preço justo, podem pagar ela com o que eles têm no momento. Já chega um carrinho perguntando se ele vai entrar ou não. Deveria ir logo pro seu escritório. Pergunta se pode deixar ele na esquina da rua 5. E o taxista falando que ele não é daqueles heróis, aqueles cara famoso. Quem diria que ele teria um herói como passageiro algum dia? Com certeza vai se gabar disso no almoço pros outros taxistas. Considerando a aparência dele, provavelmente é de uma daquelas guildas famosas, o Red Hall ou Warriors, quem sabe. O Prota diz que não, na verdade ele é de uma guilda nova, chamada Epic. Tem certeza que ele nunca ouviu falar da gente. O taxista fala que conhece, não é a guilda que lidou com todo aquele dente de sabre nos apartamentos. Ele vivia lá também, é uma coincidência. Queria ter agradecido antes, mas olha ali que é um azar. Pensar que veria isso logo pela sua manhã, uma híbrida. Eles dão arrepio em todo mundo. Tem muitos boatos por causa das características de animais que eles possuem, ou seja, eles são selvagens. Mas o Prota fala que aquela parecia ser só uma estudante, está até de uniforme. Um híbrido daquele deveria ser educado, mas o taxista diz que não importa se é uma estudante, não dá pra tratar ela igual uma humana normal. Pode ser diferente para heróis, mas eles morrem para qualquer ataque desses bichos. Depois de tudo que aconteceu, entende por que ele pensa assim. Humanos foram atacados e invadidos muitas vezes, então é natural pensar desse jeito. Mesmo assim, ela é só uma criança, isso não pode ser correto. Aposta que a Sihu passou a vida inteira com pessoas que julgavam ela por ser uma meio-elfo, mas vai vendo que tem pessoas seguindo a garotinha no beco. Fala pro taxista que vai descer aqui mesmo e já sai correndo, e as pessoas continuam seguindo ela. Mas ela não é tão burra e percebe, e já sai correndo. E os Cleitinhos falando: espera aí, pô, ela viu a gente. Tava seguindo descaradão. Ela é pega por trás e já tá com um lencinho com álcool, e ela vai apagando. Ela é uma híbrido bem jovem, é uma sorte grande. Os VIP deles vão ficar bastante felizes. Mas o Prota chega pra empatar e pergunta pra onde eles pensam que vão. Vai contar até 3. Se não soltarem até lá, vai matar os dois. Os segurantes falam que isso nem parece verdade. Isso nem tem 3 segundos, ele nem sabe contar. Mas o Prota é impedido por um grande marombão, mandando ele cuidar da própria vida e não interromper sem o heróizinho. Na guilda Epic, só agora a Sihu tá vendo umas mensagens no celular. E o Jang perguntando qual foi, não vai responder não, porque tá ignorando. A Sihu fala que as mensagens dele são só spam, certeza. Além disso, por que ficaria ignorando as mensagens daquele cara? Não é como se tivesse com ciúme ou algo do tipo, mas porque ele está demorando tanto. E porque ele está mandando tantas mensagens. Vai vendo a mensagem de sequestro de uma pessoa. Prota tá aqui ainda se preparando pra luta. Falando trabalha com esses caras. Se afastar, não vai envolvê-lo nisso. Mas o marombão fala que tá na hora dele bater suas botas. Prota fala que esses caras não são nem um pouco razoável. A porradaria vai começar com esse soco. O marombinha já fez um buraquinho no chão. Fala: qual foi? Tu fugiu? Prota já aparece atrás dele, dando seu corte de vento. Mas o marombão fala que nem doeu. Toma essa esmagada forte. Com um braço o cara consegue parar uma espada. E o Prota só se tremendo. Mas que pincher com frio. Esse ataque definitivamente teve mana. Senão ele não seria capaz de parar sua lâmina. Esse cara deve ser um herói também. Os Cleiton continuam com a garota, mandando entrar logo no carro.
Se continuar assim, ele vai acabar perdendo os cara. Mas o Maromba manda ele prestar atenção e não ficar olhando pros lados. Tenta dar outro soco do Hulk esmaga. Estava tentando diminuir os danos, já que estão em uma área residencial. Mas parece que ele não tem escolha. Vai ter que acabar com esse cara nesse golpe. Mas chega mais uma pessoa, dizendo que não pode permitir que eles destruam todo o quarteirão. Ele está com sorte, já que hoje eles estão com pressa. Geralmente, eles matam todas as testemunhas, mas não tem tempo para ficar brincando com ele. Prota fala o quê? Esse cara também usa mana, e eles estão junto nessa. O do cabelo branco fala pro C13 que ele esqueceu o que foi dito para executar essa missão da maneira melhor possível. É o seu primeiro trabalho, mas já causou problema. O chefe provavelmente vai brigar com ele. Vão recuar agora mesmo, mas o C13 fica muito puto batendo nas paredes, tacando tijolo. E depois disso o Prota fica cheio de fumaça e deixa os dois irem embora. Eles fugiram, mas quem era aqueles cara? Alguma coisa sobre eles estava ali cheirando mal, mas por agora tem outra coisa pra fazer. Sai quicando em todos os prédios, voando com seu vento. Da primeira vez ele precisou de levitação, mas agora não, só basta pular. Começa a ver a sua habilidade ativando para saber aonde a van foi e mostra o caminho certo. Se ele continuar usando a sua habilidade para rastreá-los, vai ser capaz de alcançá-los. Antes ela ativava aleatoriamente, agora é ele que ativa, né? Marroa safado. Fala pra Sihu se ela consegue ver a localização que ele mandou antes. Ela fala que sim e já tá no táxi. Viu uma híbrida sendo sequestrada, então tá indo atrás dela. Está seguindo eles, então ela precisa ligar pra polícia. Vai ligar de volta quando encontrar a base. E a Sihu fala, caramba, alguém de outra espécie foi sequestrado. Recentemente tem aumentado os crimes de ódio entre as espécies, porque essas coisas continuam acontecendo. O carrinho vai chegando numa área toda isolada e cheia de musgo. Prota encontrou eles, já que a sua habilidade é bem roubadinha. Definitivamente foi essa van que ele viu mais cedo. E lá dentro tá o Keitinho, só dormindo, baiano safado. Já escuta uma batidinha e pergunta se eles terminaram. Mas quem tá lá do lado de fora é o Prota. Ele já fica com medo, falando que ele foi encontrado. Precisa ligar por ajuda. Mas o Prota, no seu dia menos carioca, já vai tomando o celular, falando, qual foi? Tu não tá me ouvindo batendo não, maldito? Mas o Cleitinho começa a se tremer, falando, calma pô, você é um herói, eu posso te explicar tudo. O Prota já arranca a porta, mandando ele sair. A gente conversa depois, pega ele com carinho pelo pescoço e fala que é um herói que descobriu uma cena de crime. O que significa que ele tem autoridade de prender ele e decidir se ele vive ou morre. Essa é a última chance. Manda dizer exatamente o que está acontecendo aqui dentro. E do lado de dentro tá tudo uma bagunça. E algumas outras pessoas presas também. Alguns são meio gato e outros são só humanos normais. Já vem chegando o pessoal com mais uma pessoa apertada. E aqui tá o Careca dizendo que esse é o produto especial que eles conseguiram hoje. Aqui está a híbrido humano que ele pediu por cliente VIP. E aqui a gatinha falando, por favor me poupe cara, eu não quero ficar aqui. Eu vou te dar todo o centavo que eu tenho, então me deixe embora. Ele pergunta de quanto ela tá falando. Ela diz que tem 2 milhões, ou seja, 8.300. Mas o Careca fala que isso não é nada, pô. Nem adianta tu fazer isso. Realmente é um dinheirão pra você pobre. Odeia dizer isso, mas é trocado comparado aos 900 milhões que eles podem conseguir vendendo ela. Pelo que parece, eles têm alguns experimentos planejados pra garotas como ela. Mas não precisa ficar triste, vai receber um tratamento especial se comparado com os outros híbridos. É melhor do que ser enviada para um matadouro. E aqui fica gatinho pedindo para ser salvo, com várias outras pessoas amarradas, só que sem um pedaço do corpo. Eles têm 40 minutos até o cliente chegar aqui. Manda esconder essas coisas em algum lugar para que eles não possam ver também. E a gatinho perguntando se eles sabem o que eles estão fazendo. É ilegal. Se alguém descobrir, eles vão ser presos. E o carequinha falando, quem? Quem é que vai descobrir? Acha mesmo que alguém se importaria com a merda de um híbrido igual a ela? Volta pra realidade. Depois do que o tipinho dela fez com os humanos, eles vão considerar isso como uma simples doce vingança para toda a população. Vocês não são nada além de monstro. A gatinho fala que não queria usar isso, mas tem que escapar, mesmo que entre no seu modo berserk. Mas infelizmente ela não consegue. Parece que a sua habilidade
foi bloqueada. O guardinha fala que ela não consegue usar mana, não é abestada. Já amassa ela no chão. E ela perguntando o que fizeram. Mas é claro que injetaram um supressor de mana. Eles são efetivos contra híbridos. Eles sabem tudo sobre essas pequenas explosões de fúrias. Então, já tomaram uma precaução antes. O carequinha manda pegar leve e não danificar o produto deles. Esses híbridos sempre caem lutando. Se não disciplinar eles, causarão problemas depois. Acha que ela entendeu a mensagem, então manda levar pra recepção. Se ela continuar se debatendo, pode não cateá-la com um porradão. Mas já escuta o local todo ficar tremendo. Fala, ué, tem alguma coisa ali em cima. Mas ordenou pro pessoal ficar olhando. Então não era pra ter nada. O prota já vinha abrindo o local com um grande soco. E o carequinha perguntando quem é ele, tá invadindo, tu é maluco, pô, é área privada. Prota fala que eles por sequestro e tráfico ilegal. De acordo com a lei dos heróis, vocês estão ferrados. O guardiã fala que esse é o cara, o herói que ficou no caminho deles quando estavam pegando a garota mais cedo. Pensou que tivessem dado um jeito neles. Então esses caras são os principais culpados de tudo. Vários corpos e muitas pessoas amarradas. A situação parece ainda pior do que ele ouviu lá de cima. Ia deixar a polícia cuidar disso, mas mudou de ideia. Por agora, eles não são nada além de monstro que ele deve destruir. E o carequinha pede desculpa e piedade. Nós só estamos seguindo ordens. Nosso chefe tem a gente pelo pescoço. E o prota perguntando quem é teu chefe, maldito. O carequinha fala que não podem dizer o nome. Mas por favor, poupe a gente. Ou era isso que achou que eu diria, seu otário? Manda todos os seus guardas irem pra cima. O prota só se vira com a sua espadinha e começa a cortar todos. O carequinha já começa a ficar com medo. Ele derrotou todos os seus homens, mesmo que eles não fossem mais fracos do que um herói de rank 5. Prota manda ele nem mesmo pensar e dá um passo correndo daqui de dentro. Depois de bater em todo mundo e deixar a cara de todos eles roxo, vai lá com a híbrido, falando que está aqui para ajudar ela. Ela está segura agora. A polícia está a caminho. Ela pode dar um depoimento sobre o que aconteceu hoje, mas as crianças que estão ali não tem mais segurança e não tem como sobreviver nenhum deles também. E a gatinha perguntando por que eles são tratados desse jeito. Nós não pedimos pra nascer assim, porque todos eles tratam a gente como um monstro. Isso é injusto. Ele queria dizer algo pra confortar e acalmar sua alma, mas não consegue dizer nada. Lá no fundo ele sabia, não havia nada que ele pudesse dizer para melhorar. A equipe Alpha Central estão investigando a área. Podem confirmar que o herói da guilda Epic cuidou de todos os sequestradores, mas a Sihu tá aqui com a sua cara toda de choro ao saber de tudo que aconteceu lá dentro. Em outro local tá o Minsu, falando que aprecia ele dar um pouco do seu tempo para se encontrar com ele. Cleitinho diz que é ele que deveria agradecer essa reunião. O Minsu fala que a amostra que deram para ele antes foi bastante útil. Eles quase se tornaram capazes de manipular o cristal de mana com 100% de precisão. O Cleitinho fala que ouviu as notícias. Parece que ele causou uma grande comoção nos locais. A associação está de olho em vocês. Tem certeza que ainda podem operar sem nenhum problema? O Minsu manda nem se preocupar. Não tem nada de errado. O Cleitinho fala que se ele tá dizendo, mas no entanto vai ser bem claro. Ele não quer nenhum problema vindo pro seu lado. Já escutou as notícias por hoje. Não quer ver mais nada assim. O Minsu pergunta o que ele quer dizer, pô, não tá sabendo de nada. Parece que um pequeno inseto perturbou a fábrica. Agora a polícia está rastejando por todo aquele local. Esse lugar tinha muito material crucial que ajudaria com a pesquisa. Por causa disso, nossa linha de suprimento foi atrasada. Não sabe se isso é uma coincidência, mas esse inseto foi ele que encontrou o armazém e é o mesmo que subjugou o gato mutante. Gostaria de lidar com isso o mais rápido possível. Silenciosamente, o Minsu fala que nem sabia que isso tinha acontecido, mas não tem necessidade de ficar preocupado. Vão cuidar disso pessoalmente. A polícia continua investigando toda a área e foi confirmado que 12 crianças ainda estavam vivas. O resto não teve a mesma sorte. A Sihu fala o que foi, pô? Tá tudo bem? Você cuidou disso tudo? Prota fala que sim, mas não pôde resgatar todo mundo, infelizmente. Alguns já tinham morrido antes mesmo dele chegar no local. E os culpados não pôde matá-lo. Todos eles foram presos. A polícia está investigando esse incidente. É a primeira vez que vi esse olhar arrepiante no rosto da Sihu. No entanto, ele entende por que dela está com tanta raiva, já que ela é uma híbrida também.
mas tem certeza que tem mais disso do que só esse armazém. Deixar esses desgramados com vida é a única maneira de descobrir o que realmente está acontecendo. Duvida que eles vão aparecer aqui, mas escutou o que estão falando sobre o cliente VIP que estava vindo. Tem certeza que precisam investigar isso também. O policial fala que vão cuidar das coisas, então ele pode ir embora, mas uma das vítimas quer falar com ele também. Quem estava lá dentro do carro era a gatinha, dizendo que queria pedir desculpa por isso. A garota queria que levassem ela para casa, ao invés de deixar a polícia fazer isso. Assim que chega na casa da criança do céu azul, um centro para jovens indivíduos vulneráveis de todas as espécies que acabaram na Terra de diferentes mundos. Ele opera como um típico orfanato que provê necessidades básicas para as crianças, como comida, abrigo, até eles atingirem a maioridade. Escutou que eles são a maior instalação desse país. Não fazia ideia que as crianças criadas nesse tipo de lugar também fossem alvo de sequestro. Mas quem é aquela pessoa? Já vem correndo uma mulher falando: Rixis, onde você estava, garota? A Rixis começa a pedir desculpa, falando que foi culpa dela, não percebeu que eles estavam ali também. Ela é a Jeong, a diretora das crianças do céu azul. A polícia ligou mais cedo, eles que salvaram a Rixis. Não pode agradecer por salvar a garota o suficiente. A Sihu fala que esse era o dever deles como heróis. Mas se eles não estiverem tão ocupados, manda tomar um chá com eles. Não vai tomar muito tempo depois disso. Vão entrando dentro do local. Prota fala que esse lugar é bastante quieto para uma casa de crianças. A Jeong diz que todas as crianças estão dormindo, já está tarde. Mas umas crianças estão acordadas, fazendo vigarices, dizendo que a Rixis voltou. Todos estavam preocupados. As crianças de hoje em dia nunca parecem descansar tanto quanto deveriam, que vai fazer as crianças voltarem pra cama. Eles podem ir na frente. Mesmo depois de tudo que ela passou durante o dia, ela ainda consegue manter essa atitude. Eles ficam se reunindo. A Jeong pede perdão. As crianças podem ser um pouco energéticas, mas o Prota diz que isso não incomoda de qualquer forma. É refrescante ver crianças sendo elas mesmas. A Jeong diz que quando a polícia entrou em contato ficou perturbada, porque disseram que a Rixis tinha sido sequestrada. Parece que todos eles ficaram acordados porque estavam preocupados com ela. A Sihu pergunta se não tem nenhuma outra vítima além da Rixis aqui. A Jeong fala que não. A Rixis foi a única criança na casa deles que se envolveu nesse acidente. Parece que as outras crianças encontradas são de outras instalações próximas. A Sihu fala: pera aí, você está dizendo que tem outro orfanato como esse antes? Mas chega outra pessoa falando que pede desculpa por interromper. O chá que ela pediu está feito. A Jeong agradece a Layla por ficar acordada até tarde. Essa é sua responsabilidade, cuidar das coisas. Fala que são essas pessoas que ela mencionou antes. Agradece também por terem resgatado a Rixis. Ela experimentou algo similar 4 anos atrás. 2 crianças da nossa casa foram raptadas. Layla conseguiu retornar viva, mas as outras crianças não tiveram a mesma sorte. A Sihu pergunta se tem alguma coisa que podem fazer para ajudá-las. Se estiver bem para ela, gostariam de doar pelo menos o que puderem. A Jeong diz que é gentil, mas não precisa. No passado, tiveram outros grupos oferecendo ajuda e todos eles fizeram a mesma promessa. Eles prometeram um apoio financeiro contínuo e falaram sobre fazer a Coreia um lugar onde diferentes espécies pudessem conviver em harmonia, mas na realidade nenhum deles se importaram quando verdadeiramente precisavam de ajuda. Quando Layla foi sequestrada, só uma mega guilda nos ajudou. De qual guilda vocês acham que estão falando? Foi a guilda Dice, aquela que é liderada pelo herói Doha. Sem eles, nunca teriam encontrado a Layla. 4 anos atrás, isso foi quando ele era conhecido por causa dos problemas onde ele ia. Mas na época tiveram muitas reações dos nossos apoiadores, causando muitas tensões. Muitos benfeitores de outras espécies guardaram rancor contra os heróis. Isso é um dilema, mesmo que seja simplesmente sobre ajudar quem precisa, ainda há um significado no conflito de interesses. A Jeong diz que, considerando a situação atual, eles não estão em posição de determinar livremente o que é melhor para nossa instalação ainda. Então, aprecie a oferta, mas não podem aceitar nenhuma assistência agora. A Sihu fala que essa é a preocupação que ela tem. Realmente nem precisa se preocupar com isso. Como pode ver, não sou inteiramente humana também. Ela é uma meia-elfo. A Jeong diz que pensou
que ele era o mestre da guilda Epic. Não sabia que ela era. A guilda foi fundada por um meio-elfo, mas não tem nada de especial sobre isso. Ficando mais velha, ela enfrentou muita discriminação por causa da sua herança élfica. Houve um período em que se afastou do mundo e via tudo através de uma lente amarga, aterrorizada por aqueles que desprezavam ela por ser quem ela é, mas então percebeu que tem pessoas que podem entender ao invés de ter preconceito, e acredita que eles são as pessoas que podem genuinamente fazer a diferença. Você é uma dessas pessoas, não é, Jeong? Talvez seja possível uma brisa que se esforça para quebrar a barreira aparentemente inquebrável do especismo. Por um momento, Jeong sentiu uma brisa passando por seus olhos. Esse vento se dirigiu para uma porta aberta, trazendo uma nova onda de esperança para outras pessoas. A Sihu começa a pedir desculpa, mas o Prota fala que nem precisa. Mas você provavelmente entendeu melhor que eu que as doações mensais afetarão grandemente o orçamento operacional da nossa guilda. Ela entendeu e falou para não ficar voltando isso na cabeça, mas ela realmente assumiu o comando e agiu como uma verdadeira mestre de guilda, o que achou impressionante. Afinal, ela é a mestre da guilda Epic, contanto que ela não tome nenhuma atitude prejudicial, vai apoiar ela em qualquer decisão que ela ficar tomando. A Sihu diz que se ele tem tanto respeito assim, porque ele entrou em contato com a Yuri sozinho, como ele pode se encontrar com outra guilda sem nem avisar sua mestre, hein? Mas já vem chegando a Higgs mandando eles esperar um pouco. Tem uma coisa que ela não teve a chance de dizer mais cedo. Muito obrigado por ter me salvado. Estava tão em choque que não conseguiu nem mesmo agradecer apropriadamente. Por causa deles dois, sente que tem forças para continuar lutando e é grata por isso. E também gostaria de entregar um símbolo da sua gratidão. Isso é um artefato de Karlen, um mundo que um dia ela já chamou de lá. É um grande pedaço de cristal de mana. E acabou!